dia a todos. Falar de incorporação imobiliária é falar do fenômeno que estávamos aqui antes mesmo da palestra, não é? Referindo o fenômeno da concentração nas grandes metrópoles da população brasileira. Né? Estávamos dizendo exatamente isso aqui antes de começarmos, então, esse nosso encontro, né? Dizendo que no Brasil, né, ao contrário de outros países que possuem uma distribuição populacional no seu território, o Brasil, na população brasileira, esse fenômeno ele se acentua na década de 50, né, mas o fenômeno da transferência da população brasileira do meio rural para os grandes centros urbanos. Né? Então, nós invertemos isso. Né? Historicamente, a população brasileira ocupava as suas áreas rurais, e a partir, então, da metade do século XX, nós tivemos, então, esse fenômeno que é específico, que é muito peculiar do Brasil, de grande concentração da população nas suas áreas urbanas. E é isso que nós encontramos hoje. Não é? O meio rural, ele ocupado pelo trabalho de produção agrícola, mecânico, não é? Claro, com a utilização ainda do pessoal para as atividades do agronegócio, mas uma grande concentração, então, da população brasileira nas metrópoles e nas megalópolis. Né? Quando, então, eu principio os meus estudos a respeito dessa realidade brasileira, sob o ponto de vista jurídico, né, me chamou a atenção a incorporação imobiliária como uma forma de você atender a esses anseios dessa aglomeração nos grandes centros urbanos. Né? O que é a incorporação imobiliária? É um caminho, né, que objetiva exatamente dar solução a essa problemática, dessa aglomeração, não é, que encontramos nesses grandes centros urbanos. Né? A incorporação imobiliária, num primeiro conceito jurídico, né, é maneira de instituição, uma das maneiras, né, porque existem outras, de instituição do condomínio edilício. Né? Então, temos que, inicialmente, ter isto presente. Né? A incorporação imobiliária, o objetivo a que se propõe a incorporação, ou o incorporador, é a criação das chamadas unidades autônomas. A unidade autônoma, não é, no regime jurídico brasileiro, ela é identificada porque ela compõe um condomínio edilício. Esse nome edilício ele vem com o Código Civil de 2002. Antes, e os senhores vão poder consultar a doutrina e referências mais antigas, não é? Nós falávamos não em condomínio edilício, mas falávamos em condomínio por planos. Essa é uma linguagem ainda muito usual na Argentina, por exemplo. Não é? Ou então nós falávamos em propriedade por planos horizontais, também era uma outra referência antes do Código de 2002. Esta menção, essa designação condomínio edilício vem com o Código de 2002 por inspiração do direito italiano. Né? Dois códigos que são muito referidos ou referenciais para o Código Civil brasileiro, o Código Italiano de 42 e o Código Português de 66. Né? Então, o nosso legislador ele se refere muito comumente a esses dois diplomas europeus. Né? As referências que nós encontramos no Código Civil estão muito presentes. E essa designação nova, que não era do habitual, não é, daqueles que praticavam, que exerciam atividade imobiliária, não é, que essa designação condomínio edilício vem consagrada, então, no Código Civil. Como eu estava dizendo, a incorporação imobiliária se situa nesse sistema jurídico imobiliário, do direito imobiliário brasileiro, como modo de instituição desse condomínio edilício. Né? E o condomínio edilício, ele produz, ele contém, ele se caracteriza pela reunião das chamadas unidades autônomas. E como é que eu identifico as unidades autônomas sob o ponto de vista do direito? Né? As unidades autônomas são aquelas que são compostas ou descritas a partir de 3 elementos. A área privativa,
a área comum e a fração ideal de terreno. Os senhores conhecem bem isto. Qualquer matrícula de unidade autônoma vai conter esses 3 elementos, né? Então, nós identificamos imediatamente uma unidade autônoma, né, integrante de um condomínio edilício, quando nós identificamos, ou vemos, ou reconhecemos esses 3 elementos, né? São as marcas registradas do condomínio edilício. Isso por quê? Porque nós temos outras formas condominiais, né? Temos o chamado condomínio voluntário, temos o chamado condomínio necessário, né? O Código Civil ele contempla essas 3 formas: condomínio voluntário, condomínio necessário e o condomínio edilício, né? Uma maneira de nós distinguirmos esses 3 condomínios é a identificação no condomínio edilício desses 3 elementos: área privativa, área comum, fração ideal de terreno. Isso tudo lá consagrado, constante, na matrícula do imóvel. Uma característica também importante da incorporação imobiliária é que a instituição do condomínio edilício que se faz, né, na incorporação imobiliária, tudo isso é realizado sem a existência física ainda do imóvel, né? O prédio está ou na planta ou em construção, né? Nas outras formas de instituição de condomínio, não é assim, né? Então, quando eu faço uma instituição por iniciativa do proprietário, por exemplo, que isso é uma outra forma de instituição do condomínio, o prédio já está pronto, né? Eu tenho um prédio, sou proprietário do prédio, resolvo dividir o prédio em unidades autônomas, realizo um negócio jurídico unilateral de instituição de condomínio. É uma outra maneira de se instituir o condomínio edilício, né? Na incorporação imobiliária não é assim. Sabemos, não é? A incorporação ela surge, ela se realiza no momento em que a edificação ou ela está projetada ou ela está em construção, né? É por isto que nós vamos ter um primeiro momento, não é, na incorporação importantíssimo no âmbito do direito registrário, que é o registro do memorial de incorporação. E o segundo momento é quando, 1 ano e meio depois, 2 anos, que é o tempo de construção, hoje que nós temos dos nossos edifícios, né, nós vamos ter, aí sim, a verdadeira, o momento de instituição propriamente do condomínio edilício, né, quando nós vamos fazer o registro da instituição, fazemos o registro da convenção de condomínio e fazemos a averbação da construção que foi realizada, né? Neste meio tempo, neste 1 ano e meio, 2 anos, a vida jurídica daquele empreendimento está agregada ao memorial de incorporação, né? Aí o prédio ele é construído e nós temos esses 3 atos de registro imobiliário que acontecem no registro imobiliário, 2 registros e uma averbação, esses que eu acabei de mencionar aos senhores. Então, esta solução para o problema da aglomeração urbana me chamou a atenção e, ao longo então, do tempo, eu tenho procurado estudar, em especial, a questão da responsabilidade civil, que envolve, não é, o fenômeno incorporativo, a relação jurídica incorporativa. Para que nós tenhamos, então, uma primeira noção jurídica, não é, no âmbito jurídico do que é a incorporação imobiliária, temos que saber quais são os textos de legislação que nós utilizamos no nosso dia a dia para, então, entender o regime jurídico, como é que no sistema brasileiro a incorporação imobiliária ela se compõe, ela se estrutura, né? Então, a nossa lei de regência da incorporação é a Lei 4.591, de 64. Essa Lei 4.591, de 64, ela foi aprovada, ela chegou a bom termo, não é? No que diz respeito à sua aprovação, à entrada em vigor, à sua vigência, não é? Em grande parte aos esforços de Caio Mário da Silva Pereira, né? Caio Mário da Silva Pereira, na época, em 64, ocupava, então, como ministro, lá um cargo no governo da época, né? E um estudioso, não é, da realidade do condomínio, por planos, né, horizontais, por a propriedade horizontal, como se chamava na época, né? E Caio Mário
acabou servindo, né? Se empenhando fortemente, firmemente, na aprovação da Lei 4.591, que então é a nossa lei de regência. Para quem tiver interesse, não é, nesse apanhado, né, em retomar essas informações históricas, não é, Caio Mário, antes mesmo da aprovação da Lei 4.591, ele publica um livro, né, chamado Propriedade Horizontal, que, como anexo, já trazia, não é, a proposta, não é, no anexo lá do livro dele, já trazia uma proposta de legislação, né, de lege ferenda, uma sugestão legislativa para o regulamento da incorporação imobiliária, né, uma ausência legislativa que era muito procurada, não é, pela população brasileira, pela sociedade brasileira, né, porque, de novo, né, em função dessa realidade da grande concentração das pessoas nos centros urbanos, havia necessidade de um regulamento a propósito desses empreendimentos imobiliários, que não tinham nenhum, né. Ora, o incorporador imobiliário, ele era tratado, quando existiam problemas, existiam questionamentos, ele era tratado como construtor, como corretor, aplicava-se ao incorporador decisões, julgamentos, ideias, não é? Subtraindo de outras atividades, não é, as informações e o regulamento, né? Por quê? Porque não existia para a incorporação imobiliária uma lei de regência, né? Caio Mário da Silva Pereira, então, atua no sentido da aprovação da lei, surge, então, em 64, a Lei 4.591, e Caio Mário acaba escrevendo a obra clássica, não é, para nós, a respeito do assunto, que é aquela obra que conhecemos, Condomínio e Incorporações Imobiliárias. É a obra clássica de Caio Mário a respeito, né, e que, até hoje, a Lei 4.591 serve como nosso paradigma legislativo quando o assunto é incorporação imobiliária. Lembrando que a Lei 4.591, então, ela se divide em duas partes, né? A primeira parte regulamentava, ou regulamenta ainda em alguma medida, o condomínio edilício, chamado hoje condomínio edilício, e a segunda parte, especificamente, a incorporação imobiliária. Por que eu digo assim, em parte, né, a primeira parte? Porque o Código Civil resolveu, o legislador, regulamentar o condomínio edilício a partir dos artigos 1331 e seguintes, né, de maneira que aqueles artigos da Lei 4.591 que tratavam do condomínio edilício, regulados hoje, aquelas figuras, pelo Código Civil de 2002, então, hoje, evidentemente, o que está em vigor, o que deve ser considerado, é aquele regulamento do condomínio que aparece lá no Código Civil. Mas nem toda a matéria, não é, sobre condomínio edilício foi regulado pelo Código Civil. Alguma coisa não foi regulada. Então, nós temos sustentado que aquilo que subsiste sem regulamento pelo Código Civil na Lei 4.591 deve ser observado, né? Puxa vida, quer dizer que eu tenho que olhar artigo por artigo se existe alguma correspondência? Infelizmente, tem que fazer assim mesmo, né? Porque nós não podemos dizer que toda a primeira parte da Lei 4.591 foi revogada, porque simplesmente nem tudo que estava na Lei 4.591 em sua primeira parte foi reproduzido pelo Código Civil, né? Grande parte, sim, é verdade, mas muita coisa ainda continua regulada pela lei de regência. Bem, se existe essa questão envolvendo o condomínio edilício, com a incorporação imobiliária, isso não se coloca, né? Todo o regramento da incorporação está lá preservada na Lei 4.591, né? Então, a incorporação imobiliária que nós encontramos na Lei 4.591 é essa incorporação do imóvel não construído, não realizado, na planta ainda ou num momento de construção, né? E, obedecidas as regras da lei de regência, eu consigo oferecer ao público as unidades autônomas que não existem.
Vejam como é de responsabilidade nossa, de quem opera, não é, como advogado, ou quem opera como corretor, não é? Que vai oferecer ao cidadão, vai oferecer à sociedade um empreendimento imobiliário cujo produto não existe. Ele ainda é apenas uma projeção. Vejam a nossa responsabilidade. Temos que ter toda a consciência disto, né? Eu venho chamando sempre a atenção que eu posso para essa responsabilidade, né? E daí, mais uma vez, cumprimento o Cresce pelo seu trabalho, o trabalho do Cresce, que inclusive no vídeo institucional está bem claro, né? A importância de chamarmos a atenção para o nosso papel social daqueles que atuam no mercado imobiliário, seja como advogado, seja como corretor, enfim, né? O empreendedor imobiliário, né? Essa responsabilidade é imensa. E a incorporação ela tem essa característica, né? Caio Mário da Silva Pereira, ele dizia isto, né? A ausência de uma lei, não é? Nessa circunstância, não é? Eu ofereço ao mercado, eu coloco o produto no mercado, sendo que o bem sequer existe. Veja que a lei precisa dar um amparo muito grande ao adquirente, né? Quem fizer a leitura, quem for estudar a Lei 4.591, vai perceber imediatamente isso. Ela tem um caráter muito protetivo, né, do adquirente da unidade imobiliária, mas é por isso, é óbvio. Se a unidade não existe, ela está projetada ou em construção, eu tenho que ter uma grande segurança jurídica, não é? Ou uma segurança jurídica, pelo menos a mínima possível, para que eu confie, né, naquele empreendimento e eu direcione os meus recursos para aquele empreendimento, né? Daí o papel fundamental do registro imobiliário, né? Onde é que eu vou depositar o meu memorial de incorporação? No registro imobiliário, né? Eu, como corretor, não é, tenho, não é, se eu sou indagado pelo cidadão a respeito do empreendimento imobiliário, das suas condições jurídicas, não é? E nós temos aconselhado isso, não é? Que no estande de vendas exista a cópia lá do memorial de incorporação. É uma segurança para quem está adquirindo o empreendimento imobiliário, mas é uma segurança para nós, que somos profissionais que fazem a intermediação, então, daquele produto. Eu estou mostrando para o interessado e também tenho a minha segurança de que aquele empreendimento está de acordo com a lei, né? Vamos retomar alguns aspectos a respeito disso logo na sequência. Não queria perder a oportunidade de referir também o Código Civil no regulamento do contrato de corretagem. Depois, por favor, deem uma olhadinha, né, lá nos artigos 722 e seguintes, são todos os artigos do Código Civil que tratam do contrato de corretagem. De novo, não é, fui lá conferir no site do Cresce, não é, e existe lá um ícone onde nós podemos ali, clicando com a maior facilidade, vamos encontrar, não é, não só a referência ao Código Civil, como também a lei propriamente de regência da nossa atividade, que é a 6.530, de 79. Né? Então, para o conhecimento da legislação nossa que toca a atividade da corretagem, basta acessar o site do Cresce e está toda a informação está lá. Na regulamentação da atividade do corretor imobiliário e no próprio Código Civil está claríssimo, é evidente, é cristalino, que essa atividade ela é de intermediação, né? Então, nada de confundir o corretor com o vendedor, né? Ele não é o proprietário, ele é aquele que faz a intermediação. E a partir do momento que essa intermediação é levada a bom termo, não é? O sucesso da intermediação acontece, ele tem direito à sua remuneração. É assim que o Código Civil refere, né? O proveito econômico do corretor, ele é designado no Código Civil de remuneração, né? Então, essa contrapartida deve acontecer no momento em que
o negócio jurídico se realiza em razão do esforço de intermediação que o corretor realiza. Isso tudo está referido no Código Civil e na Lei de Regência. Na Lei de Regência específica do corretor de imóveis, a 6.530, eu ali destaquei um inciso do artigo 20. Por quê? Porque, especificamente, a lei faz uma menção à incorporação imobiliária, para dizer simplesmente o seguinte: senhores corretores, não é possível fazer o oferecimento para quem quer que seja do mercado, da incorporação imobiliária, sem a indicação do registro do memorial de incorporação. Isso está na lei que regulamenta a atividade do corretor imobiliário. Isto não pode ser esquecido. Então, sempre que eu estou trabalhando com um lançamento de uma incorporação, eu preciso ter o registro do memorial de incorporação no registro imobiliário. Isso está na Lei 6.530. Não percam isso de vista, porque a própria lei, veja a preocupação do legislador, não é, em fazer específica referência à incorporação imobiliária e à necessidade de nós termos o registro do memorial de incorporação. Qual a razão dessa preocupação? Não é? O memorial de incorporação ele contém todos os elementos essenciais do produto imobiliário, do empreendimento. Então, o apartamento, a sala comercial, não é, que eu estou oferecendo, tem essa metragem mesmo? O memorial de incorporação responde. Quantas vagas de garagem estão associadas àquela unidade autônoma? O memorial de incorporação está lá. E o cidadão, ele pode perfeitamente, se o memorial não estiver reproduzido no estande de vendas, ele pode ir até o registro e conferir tudo isso lá. Não é? Bom, isso quer dizer que eu posso, com esta referência, respeitar a lei, ter a tranquilidade na realização da minha atividade, não é? Mas também fico tranquilo porque não vou poder ser responsabilizado por ter participado do empreendimento que não tem registro de memorial de incorporação. Isto. Então, é bom para o cidadão, é bom para aquele profissional da corretagem. Porque não vai ter problema de responsabilidade civil por ausência de regularidade do empreendimento que está participando. Isso é muito, muito importante para todo mundo, para o cidadão, para o corretor. Prosseguindo, aqui no nosso... Ainda eu queria fazer referência, ainda no que diz respeito à legislação de regência, ao Código do Consumidor, evidentemente. Nas incorporações imobiliárias, o Código do Consumidor ele vai, na grande maioria das vezes, também incidir, ao lado da 4.591, ao lado do Código Civil, também incide o Código do Consumidor. Mas isso acontece quando as incorporações imobiliárias elas geram relações de consumo. Puxa, quer dizer que existem incorporações em que a relação jurídica incorporativa não é de consumo? Isto mesmo. E como é que eu sei quando o Código do Consumidor ele incide ou não? Eu tenho que olhar no Código do Consumidor, a descrição que ele faz do que é consumidor e do que é fornecedor. Se aquela descrição que aparece no Código do Consumidor, eu não identifico aquela descrição, a relação jurídica de incorporação não é de consumo. São situações muito excepcionais. A grande maioria das situações, as relações jurídicas incorporativas são de consumo, mas existem exceções. Temos que estar atentos a estas exceções. Significa dizer que quem está interferindo na incorporação imobiliária não é consumidor. Sabemos disso. Quando um outro incorporador ou um investidor adquire unidades autônomas num determinado empreendimento para revenda, ele não é consumidor. Ele está revendendo. Ele está pegando aquele produto e participando da cadeia de consumo, porque ele vai direcionar aquelas unidades para consumidores finais, esse sim.
Mas ele não é consumidor. Ele não vai morar lá. Ele vai comprar as unidades para revenda, para fazer investimento. Esta é uma noção que não está muito presente às vezes, né? Embora não é tão incomum assim. Nós conhecemos isso perfeitamente. Se o contrato ele tem regência civil, né, vão ser respeitadas as regras do Código Civil. Isso não quer dizer que a relação jurídica não tenha proteção. Quer dizer apenas que não tenha proteção, se for o caso, do Código do Consumidor. Mas nós reconhecemos esta situação, ela é excepcional, né? Na maioria das vezes, o Código do Consumidor ele atua. E nós temos que ter presentes, né, as referências do Código do Consumidor para tudo. Né? Como deve ser o nosso contrato, né? O contrato de transferência, de alienação da unidade autônoma. Né? A nossa lei de regência, né, do corretor diz que nós temos que chamar a atenção do consumidor, do adquirente, para as características do negócio. Isso também está no Código Civil. Então, eu não posso exercer a minha atividade como corretor desconhecendo o negócio jurídico que eu estou oferecendo para o outro. Tenho que ter a responsabilidade de examinar. Veja quanto trabalho nós temos. Não é? Por quê? Porque isso está no regulamento da nossa atividade. Não é? Eu preciso esclarecer todas as dúvidas do cidadão a respeito do negócio que ele está realizando. E, finalmente, a Lei 9.514 de 97, a lei que regulamenta a chamada alienação fiduciária de bens imóveis. Hoje, o mercado trabalha com bastante força, não é? Utilizando a garantia da alienação fiduciária na alienação dos imóveis. Qual é a garantia que eu ofereço para o agente financeiro ou para o próprio incorporador no momento da alienação? Vou fazer alienação fiduciária. O que significa isso? O que é alienação fiduciária? Né? Nós conhecemos a alienação fiduciária, conhecíamos, né, no nosso cotidiano quando nós comprávamos os automóveis. Né? Então íamos lá na concessionária, gostei muito, só que tá caro isso, né? Fala com aquela pessoinha que está lá no cantinho ali, ele é o representante do agente financeiro, conversa lá com ele. Aí eu conversava lá com a pessoa, falava, perfeitamente, o senhor vai sair hoje dirigindo o seu automóvel. Aí a hora que saía o documento, saiu o meu nome, e no quadradinho lá de baixo, aquele quadrado, né, aparecia alienado. Né? O alienado não é que eu estava sendo xingado, você é um alienado, não é isso. É que o agente financeiro passava a ser o proprietário do bem, em garantia. Eu transferia para o credor a propriedade. Essa era a garantia. Essa é a garantia. E, a partir de 97, o sistema jurídico brasileiro conhece a alienação fiduciária de bens imóveis, porque até então tudo era praticado com os bens móveis, como nós chamávamos ou chamamos, bens móveis infungíveis. Né? O Código Civil traz esse regulamento também, quando fala na propriedade fiduciária. Depois, quem tiver interesse, pode ir lá procurar no Código Civil. Né? Só que aquela propriedade fiduciária do Código Civil, de 2002, é uma propriedade fiduciária de bens móveis e infungíveis, bens móveis. A alienação fiduciária para bens imóveis, o regulamento é a Lei 9.514 de 97. Nesse quadro que eu acabei de mencionar para os senhores, né? O devedor, que é o adquirente da unidade autônoma, ele oferece ao credor que vai financiar a aquisição da unidade autônoma, o devedor oferece ao credor a propriedade que ele tem da unidade autônoma em garantia. É por isso que a gente chama o devedor ou o adquirente de fiduciante. Ele oferece a propriedade dele em garantia para o credor. E é por isso que o credor ele é chamado fiduciário. Porque ele recebe a garantia, ele aceita fazer o negócio recebendo a propriedade em garantia.
E essa propriedade ela é chamada de resolúvel, porque na hora que eu pagar a minha dívida, essa propriedade que era do credor automaticamente volta para o devedor. Eu estou chamando a atenção nisso porque no nosso mercado imobiliário, hoje, não é, essa forma de garantia ela é preponderante. A hipoteca, ela, ao longo dos anos, ela acabou perdendo credibilidade como forma de garantia. Uma das razões, a demora em você resolver o inadimplemento. Porque você ficava ali anos e anos, entrava com os embargos de terceiro ou embargos do devedor, e aquela execução hipotecária, que deveria ser rápida, célere, acaba se estendendo durante 10, 15 anos. E a alienação fiduciária da Lei 9.514 é uma lei que oferece, nem sempre é assim, mas uma rápida solução para o inadimplemento, através dos chamados leilões extrajudiciais. Um grande instrumento, um elemento fundamental da Lei 9.514 são os leilões extrajudiciais. Puxa, quer dizer que se o mercado tiver com uma boa segurança jurídica, eu vou conseguir, na minha atividade profissional, ter mais sucesso, ter mais imóveis para vender, porque eu vou ter mais financiamento e isto. Mas essa lei é um pouco complicada. Preciso estudar a Lei 9.514. Por quê? Porque eu vou ter que explicar para o comprador. Vou ter que mostrar para ele, olha, você vai estar oferecendo em garantia o imóvel. É a própria unidade autônoma que vai ser incorporada pelo empreendedor, que vai estar sendo dada em garantia. Eu tenho que explicar tudo isso ao meu comprador. Não é? Faz parte do meu dever como um profissional corretor. Como é que, então, se posiciona a responsabilidade civil do empreendedor, do incorporador? Não é? O que chama muito a atenção é que, ao contrário do que nós estamos aqui demonstrando, a necessidade do estudo, de uma leitura, de toda esses diplomas legais que constituem, não é, a regência, que implementam a regência da nossa atividade, ao contrário do que nós estamos comentando aqui, parece que muita gente não faz essa leitura. A Lei 4.591, ela indica claramente que o responsável pela incorporação é o incorporador. Poxa, mas que coisa óbvia. Os senhores vão ver daqui a pouquinho que não é tão óbvio assim. Pelo menos parece que não é tão óbvio. Bom, mas ele é responsável pelo quê? O que é de responsabilidade do incorporador, fundamentalmente? Existem vários deveres e obrigações que estão lá imputados na lei. Mas, fundamentalmente, ele deve promover e realizar a construção. Os senhores darem uma olhadinha lá, artigos 28, 29 da Lei 4.591. Essa é a responsabilidade do incorporador. E ele, efetivamente, que está lá na trincheira levando tiro, porque ele é o responsável por isto. Bem, mas promover e realizar a construção não significa que ele tem que ser construtor. E se os senhores forem fazer um levantamento aí doutrinário na jurisprudência, vira e mexe, nós encontramos aí alguém falando que o construtor ele é responsável pela incorporação. Sendo que são pessoas absolutamente distintas. Não é? Quem está aqui hoje nunca mais vai chamar o incorporador de construtor, tenho certeza. Não é? Por quê? Porque são pessoas distintas. Mas eu conheço, não é, o incorporador e o construtor que pertencem ao mesmo grupo econômico. Ok. Não é? Mas são pessoas jurídicas distintas? São. É possível ter um incorporador e um construtor sendo a mesma pessoa? É possível, mas raríssimo. Porque a especificidade e a complexidade da atividade incorporativa não permite. É possível, basta que a atividade da sociedade abranja as duas coisas. É possível, mas não é comum.
é incomum. Né? As pessoas são pessoas distintas. Tanto isso está absolutamente claro na Lei 4.591, que nós temos um artigo especificamente indicando esta dualidade, essa diversidade. Né? O artigo 31, ele diz especificamente quem é que pode ser incorporador. Está escrito na lei. Quem é que pode realizar atividade incorporativa. Né? A letra A do artigo 31 faz referência, por exemplo, ao proprietário. É claro, é aquele que tem a liberdade como titular de domínio de realizar um empreendimento imobiliário. A letra B faz referência a quem? Ao construtor, a demonstrar que é uma pessoa diferente do incorporador. Mas também faz referência a quem? Aos senhores. O corretor pode ser o incorporador também. Né? Só que nesta situação, né, o corretor, para ele ser também o incorporador, não sendo o proprietário do terreno, ele tem que receber do proprietário, do compromissário comprador, uma procuração por instrumento público. Né? Isso tudo está lá na letra B do artigo 31. Né? O mandato otorgado por instrumento público vai ser aquele instrumento que vai possibilitar ao corretor oferecer ao público, não é, as unidades autônomas. E esse mandato por instrumento público vai ter lá os poderes necessários para ele, corretor ou construtor, não é, poder realizar os negócios de alienação em nome do proprietário. Vejam que interessante. Isto tudo, não é? Inclusive, não é, com uma referência que a lei faz, não é, uma exigência de menção do parágrafo 4º do artigo 35. Por que a lei faz esta referência? Porque, de uma maneira bastante excepcional, não é, aqueles documentos prévios ao negócio podem ser levados ao registro de imóveis e, se aquele que ofereceu a venda não quiser cumprir com a sua parte, não quiser subscrever o contrato da alienação da unidade autônoma, isso vai poder ser obtido em juízo a partir do registro da averbação que aparece lá referido no parágrafo 4º do artigo 5º. Vejam só os senhores aí, o papel também que pode assumir o corretor imobiliário. Ele vai ser o mandatário, instrumento público, não é? Com a consequência do parágrafo 5º do artigo 35, e vai se obrigar, e aí ele vai ser o responsável, como o incorporador, pelos atos que praticar. Né? Então, temos essa possibilidade, embora, por óbvio, a responsabilidade decorrente ela é equivalente ao do incorporador. E aquilo que eu referi aos senhores um pouquinho de tempo atrás. Né? O artigo 32 da Lei 4.591 né, diz: não se pode fazer nenhuma negociação sem o registro. O Tribunal de Justiça de São Paulo, numa decisão não tão recente, mas a última que eu conheço a respeito disso, diz que o contrato é nulo. Por quê? Porque não houve o registro do memorial de incorporação. Os senhores conhecem o memorial de incorporação. São documentos, o memorial de incorporação é um conjunto de documentos que eu reúno. Esses documentos estão relacionados no próprio artigo 32, da Lei 4.591, eu pego esses documentos, apresento para o registro, e o registro faz o registro do memorial de incorporação na matrícula do imóvel. É isso que é o memorial de incorporação. Eu tenho que obedecer a essa série de documentos que está lá no artigo 32. Né? O importante é que eu não posso realizar qualquer alienação, oferecimento a público, se eu não tiver isto. Né? Lembrando que eu falei antes, se eu estou fazendo o oferecimento como corretor, eu tenho que apresentar o registro do memorial de incorporação. Isso decorre da minha lei
de corretagem, do corretor imobiliário, mas também decorre do artigo 32 da Lei 4.591, que faz específica referência a isto. Não posso fazer. O Tribunal de São Paulo considera nula a negociação, nula. Não é? E quem faz isto sem obedecer à legislação vai sofrer as consequências e a responsabilidade decorrente. Muito bem, mas eu cumpro toda a legislação, faço tudo como está no figurino, não é? E faço, então, a transferência, realizo o negócio, intermedio o negócio jurídico lá no estande de vendas. Bom, muitos adquirentes têm questionado em juízo o pagamento que é feito ao corretor nesse momento. Como é que nós fazemos lá no estande de vendas com relação à verba devida, aos honorários, à remuneração, como o Código Civil prefere chamar, não é? Para o corretor? Então, fechado o negócio, esse negócio é fechado porque no estande de vendas quem está é o corretor, que faz a intermediação. Ele faz a intermediação e se justifica o trabalho dele porque ele faz todo esse trabalho de esclarecimento ao adquirente que aparece lá no estande de vendas. É por isso que ele vai receber também a sua remuneração, porque ele teve todo esse trabalho, sentou com o adquirente, explicou tudo para ele, como é que vai ser o empreendimento, etc, etc. Portanto, eu tenho direito à remuneração. Só que essa remuneração ela tem que estar prevista, não é? Nesse momento da explicação para o adquirente, não é? Da quantidade dela, de quantos por cento é devido ao corretor e como vai ser pago. Essa remuneração, normalmente o que acontece no estande de vendas é que eu peço para o adquirente fazer um chequinho do sinal, do primeiro pagamento do compromisso de venda e compra ou da compra e venda com alienação fiduciária, e também peço para ele fazer um chequinho diretamente que vai ser entregue ao corretor pelo trabalho dele, como remuneração dele. Só que esse pagamento ele é assumido pelo adquirente, pelo consumidor, não é? Espontaneamente, porque ele entendeu perfeitamente como é que está funcionando a situação, é imputado ao comprador essa responsabilidade, ele está plenamente consciente disso, faz o pagamento, e esse pagamento não integra o preço, porque isso aí não tem remuneração do corretor, não tem nada a ver com o pagamento do preço da unidade. Então, isto sempre para nós foi claríssimo isto. Né? Mas, né, por uma série de fatores, alguns consumidores, ou muitos deles, tanto que isso acabou chegando, não é, no Superior Tribunal de Justiça, né? Os senhores podem, no site do Cresce, existem lá os trabalhos que foram feitos, não é, publicamente, não é, as exposições que foram feitas lá em Brasília, não é, explicando esse mecanismo, né? E a decisão do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade do pagamento dessa remuneração no estande de vendas. Né? O que o julgado do Superior Tribunal de Justiça ele faz é chamar atenção para algumas coisas que nós temos que estar também atentos. Né? Nós temos que estar atentos que, se a relação jurídica que surge ali da aquisição é de consumo, ela tem que ser absolutamente transparente, como ela seria de qualquer maneira. Nós não vamos fazer uma negociação escondendo coisas do nosso cliente. Não é? Mas, em especial, isso tem que estar presente na negociação lá no estande de vendas. Por quê? Porque o Código do Consumidor tem um regulamento específico para os contratos de adesão. Depois, quem tiver interesse, procurem lá, por favor, artigo 54, parágrafo 4º do Código do Consumidor. Não é? Diz lá que, mesmo nos contratos de adesão, eu posso ter restrições de direito desde que eu tenha conhecimento delas. Não há nenhum problema do consumidor ter restrição de direito.
Aliás, o Código do Consumidor não serve, não deve servir para eu ficar passando golpe aí no mercado. Para que eu fique comprando coisas e não precise pagar por elas. Né? Então, eu adquiro as coisas, eu tenho garantias como consumidor, nós todos somos assim. Né? Queremos ter essas garantias, mas eu tenho que pagar por aquilo que eu estou comprando, obviamente. Né? E uma das coisas que acontece no estande de vendas é esse comprador assumir a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do corretor. Então, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça disse que essa cláusula é absolutamente válida. Cláusula, vejam, senhores, quer dizer que isso tem que estar escrito, porque depois pode haver um questionamento. Se não está escrito, como é que eu comprovo que isso foi esclarecido ao meu consumidor, ao meu adquirente? Então, esse julgado do tribunal, ele reconhece a remuneração pode ser transferida, a responsabilidade para o adquirente. Tudo bem, mas ele tem que ser esclarecido, porque a relação é de consumo. Portanto, ela tem que ser transparente. E aí a cláusula tem que estar escrita de uma maneira de fácil compreensão, mas tem que ter a cláusula. Vejam só. Hein? Bom, o Tribunal Superior reconheceu que isso é trabalho, é uma obrigação que foi, então, estabelecida, não é? Essa obrigação foi cumprida, que é uma obrigação de resultado, que é a realização do negócio jurídico, independentemente depois dele vir ser resolvido por inadimplemento, foi feita a assinatura do contrato, alcançou-se o objetivo da corretagem, que é a intermediação. Né? O problema da transferência, eu não sou proprietário. A transferência é outro problema, se depois o adquirente vai pagar a dívida dele, isso é outra coisa. Mas a minha remuneração, ela tem que ser paga porque a minha obrigação como corretor foi cumprida. Né? E, portanto, esse julgado do Superior Tribunal de Justiça, ele conclui dizendo que os adquirentes, que os incorporadores, melhor dizendo, não têm a obrigação de devolver esse dinheiro pago pelos adquirentes para os corretores a título de remuneração. Né? O pagamento foi válido, ele é lícito, não é? E foi bem feito pela obrigação realizada, e os incorporadores, os empreendedores, não têm que fazer a devolução desse valor para os adquirentes. Então, esta a posição do Superior Tribunal de Justiça, não é? Reconhecendo toda esta característica própria, específica, não é? Da atividade da corretagem nos empreendimentos imobiliários incorporativos, em especial quando nós temos lá os lançamentos nos estandes de venda. Não é? Um outro aspecto, não é, como já referi antes, não é, que deve ser esclarecido ao adquirente no momento da aquisição, no momento que eu estou realizando a intermediação, é o funcionamento da garantia. Né? Esse funcionamento, o funcionamento da garantia é primordial, é uma informação vital para que eu dê tranquilidade para o adquirente da unidade e para que eu esclareça, cumpra o meu dever de esclarecimento com esse consumidor, com esse adquirente. Né? Como eu disse, o regulamento disso está na Lei 9.514 e a solução do inadimplemento está nos leilões extrajudiciais. Everaldo, pelo amor de Deus, mas se o leilão ele é extrajudicial, né, cadê o Poder Judiciário para poder verificar se tudo está correto, se tudo foi feito em ordem, se não houve ali alguma ilicitude em todo o procedimento, não é, da alienação fiduciária? Eu falei, perfeitamente. O senhor pode comprar essa unidade, pode oferecer a garantia, porque a todo momento o senhor vai ter acesso ao Poder Judiciário se houver qualquer tipo de ilicitude no meio do caminho. O acesso ao judiciário está absolutamente garantido. A Lei 9.514, no que diz respeito ao procedimento da alienação fiduciária, como a gente costuma brincar, costuma dizer, é uma receita de bolo.
né? Você tem que cumprir tudo que está bem direitinho, expresso na lei. Não tem como fazer diferente. Tudo veio bem explicadinho na lei, né? Eu tenho que, feito o negócio, se o devedor fiduciante ficar inadimplente, eu vou lá no registro de imóveis, peço para o oficial fazer uma intimação. Essa intimação dá 15 dias de prazo para o devedor fazer o pagamento. Se passa esse prazo de 15 dias, tem a consequência da lei, que é a consolidação da propriedade em nome do credor. Não, essa é a mais visível, mais importante consequência, mas existem outras, né? Por exemplo, nesse momento, passados 15 dias, o devedor, ficando configurada a sua mora, o seu inadimplemento, eu tenho o poder de entrar com uma ação de reintegração de posse, porque o devedor, que antes tinha a posse direta, né, ele deixa de ter qualidade jurídica na sua posse, ele passa a ser esbulhador. O contrato que ele firmou está resolvido por inadimplemento. Então, é consolidada a propriedade em nome do credor. O credor pode entrar com uma ação de reintegração na posse do devedor, se ele já tiver na posse do imóvel, porque ele é esbulhador, o contrato foi resolvido. Não é? Eu pago o ITBI, porque como a propriedade se consolidou em nome do credor, antes a propriedade era resolúvel. Paga a dívida, ela automaticamente se resolve e volta para o devedor, como retorno ao status quo ante, né? Mas não paga a dívida, inadimplida a dívida, a consolidação da propriedade acontece em nome do credor, né? Então ele tem que recolher ITBI, por isso, né? Esta circunstância de consolidação vai para a matrícula do imóvel. A característica, não é, interessante na Lei 9.514 é que, feita a consolidação, o único poder que possui esse credor cuja propriedade foi consolidada em seu nome é realizar os leilões extrajudiciais. Ele não tem o poder de alienar para terceiros, para quem quiser, a propriedade, porque ele teve a consolidação em seu favor. Ele não tem esse poder, a lei não regulamenta assim, né? Os leilões vão servir, não é? Primeiro porque aquele que tem a consolidação em seu favor, que é o credor, não é? Na verdade, se ele é agente financeiro, ele não tem vocação para ser latifundiário, para ser proprietário de inúmeros imóveis. Não interessa para ele ser proprietário, ele quer vender as unidades. Se não for agente financeiro, for o próprio incorporador, a mesma coisa. Aliás, ele realiza o empreendimento imobiliário para poder vender as unidades autônomas. Não interessa absolutamente para ele ter a propriedade consolidada a seu favor. Aliás, é só a despesa que ele tem. Ele tem que pagar ITBI, ele tem que começar a pagar IPTU da unidade condominial. Ele quer passar por isto, né? A consolidação o permite a ele levar o bem ao leilão extrajudicial. Bom, nessa altura do campeonato, se qualquer ilicitude foi cometida, o devedor vai ao Poder Judiciário e suspende todo o procedimento imediatamente. Ora, se é assim, não é? Como é possível alguém imaginar, como nós lemos aí, numa ou noutra publicação, como é que nós podemos imaginar que alguém possa considerar que o leilão extrajudicial ele é inconstitucional porque afasta o Poder Judiciário da apreciação do procedimento da alienação fiduciária? Data vênia, isso não tem o mínimo cabimento, né? Então, temos que explicar para o nosso adquirente isto, que o procedimento ele é constitucional, que ele está respaldado pelo nosso sistema jurídico, existe uma lei que regulamenta todos os passos, não é, que vão conduzir ao leilão extrajudicial, e que, se houver qualquer ilicitude no meio do caminho, eu vou ter o Poder Judiciário para me socorrer, né? Temos inúmeros casos aí de liminares obtidas junto ao Poder Judiciário que suspenderam os leilões extrajudiciais, por exemplo. Me pareceu bastante importante esse esclarecimento, né, porque algumas coisas ficam realmente aí aparecendo aqui e acolá, opiniões, né, nesse sentido, né, questionando a constitucionalidade, quando, na verdade, parece que
o motivo, não é? O argumento não procede, a partir do entendimento de que o acesso ao Poder Judiciário é absolutamente pleno, ele é absolutamente livre, não há qualquer impedimento de acesso e de busca de uma solução, de um socorro do Poder Judiciário, se houver necessidade. Vamos fazer aqui a pergunta do internauta. Oséias Amaro, de Ubatuba. Ele diz: bom dia a todos. Com relação à incorporação imobiliária, como fica a questão dos investidores que querem montar um grupo para edificação de um condomínio? Estes, por sua vez, não possuem um registro de incorporação, uma vez que estão na fase de formação do grupo de investidores? Bem, creio que, de certa forma, já tocamos nesse ponto, né? Que sorte que, com a nossa crise, nós tenhamos ainda grupos de investidores na incorporação. Fico muito feliz, né? Mas não dá para fazer o lançamento do empreendimento sem o registro, né? Então, essa é uma condição que está expressa na lei, né? Já citei o artigo 32, ele é expresso nesse sentido, né? Para a atividade do corretor, também a lei de regência faz essa ressalva. As unidades autônomas de incorporação imobiliária não podem ser oferecidas a público sem a indicação do registro no registro imobiliário. E qual é esse registro? É do memorial de incorporação, justamente, né? Então, temos que conter o ímpeto dos investidores, né? Fico muito feliz que ainda existam e espero que existam cada vez mais, quanto mais melhor, né, para o nosso mercado. Temos aí sinais positivos de retomada em alguns setores da comercialização de imóveis. Ainda está muito frágil isso, mas são alguns sinais, não é? O final de ano não é tido como um bom momento mesmo para o mercado, mas alguns sinais estão a indicar que, a partir de 2017, nós vamos ter uma gradativa retomada do mercado imobiliário, não é? Por quê? A carência de moradia, a carência de salas comerciais, ela, com a atividade comercial retomando, ela é naturalmente retomada, essa necessidade, não é? No Brasil, não é? Essa procura pela, como nós chamávamos antigamente, casa própria, não é? Mas pela aquisição, não é, da unidade condominial, ela tem ela está potencializada ao extremo, a necessidade é muito grande, não é? A população não parou de crescer, portanto, a necessidade por moradia, por novos locais de realização de atividades comerciais está crescendo sempre, não é? Então, o problema é você ter o produto correto naquela região, você ter segurança jurídica. Se você tem segurança jurídica, você tem financiamento para aquisição do produto imobiliário. Se você não tem segurança jurídica, esse financiamento desaparece, né? Então, temos que trabalhar com todo o nosso empenho para que o sistema jurídico ele sempre seja privilegiado, né? A Lei 9.514, que nos oferece a alienação fiduciária como forma de garantia de crédito, de financiamento, tem que ser prestigiada. Temos que lutar incessantemente para que as disposições da lei sejam cumpridas, né? Eu ouço isso há décadas, né? O problema do Brasil não é lei, é fazer cumprir as leis, né? Então, estamos fazendo cumprir as leis. Então, a lei serve a todo cidadão. Os poderosos vão para a cadeia, se eu cumpro a lei. Se eu cumpro a lei, o crédito vem. Eu vou me beneficiar como corretor, porque eu vou fazer a intermediação de uma venda. Por quê? Porque mesmo que o meu cliente não tenha todo o numerário, ele vai ter o benefício do crédito. Mas para isso eu preciso ter segurança jurídica. E aí eu preciso da lei. A lei é o alicerce da cidadania. A cidadania não se exerce sem o cumprimento da lei. E aí os poderosos dançam. Os poderosos também se beneficiam quando fazem empreendimentos lucrativos. Tudo bem. Mas eles estão também dando a sua colaboração
Porque se eu sou poderoso, tenho numerário para investir no empreendimento imobiliário e possibilito com isso salas comerciais, residências, eu não estou também cumprindo uma função social, desempenhando o meu papel social? O problema não é ter dinheiro, é aplicar bem o dinheiro. O problema, né? Nós queremos todos ser ricos. Alguém quer ser pobrezinho? Não, todo mundo quer ser ricaço. Mas nós queremos ser ricaços do bem. Fazer boas aplicações com o nosso numerário. Né? O fato de você ter numerário não é esse o problema, esse é um instrumento. Né? A aplicação disto vai depender de você. O problema não é ser rico, o problema é aplicar bem a sua riqueza, em prol da sociedade, em benefício próprio também, claro. Como fazemos com a remuneração que recebemos. Mas, não é? Se eu tenho a consciência de que esse recurso pode reverter para o bem da sociedade, excelente. Meu nome é Alberto, sou de Santos, vindo para São Paulo atualmente. A minha pergunta seria, quais foram as garantias que se entraram depois do caso Encol e por que aconteceu o caso da construtora Atlântica aqui em São Paulo? Onde está o erro? Onde não foram preservadas as garantias dos clientes? Primeiro, falando da Encol. Né? A Encol, ela era uma empresa, e eu sei bem porque eu vivenciei, né? Eu sou uma pessoa antiga, então guardo nos arquivos aí da memória esse passado. Né? A Encol, ela era top de linha, como incorporador e como, na sua derivação, construção. Porque elas eram pessoas diferentes, mas que, sob o mesmo grupo econômico, existiam as duas empresas. Né? Todos os anos a Encol ganhava prêmio no mercado, como melhor qualidade, lançamento de unidades em quantidade. A Encol era top de linha. Por isso é que a Encol, quando houve a quebra, né, ela foi tão sentida no mercado, porque ela era exemplo. Né? O problema da Encol foi má gestão, é a conclusão que nós chegamos. Né? O problema da Encol, não é, ela se tornou, num determinado momento, pela má gestão da empresa, como nós chamamos na época, uma empresa bicicleta. Enquanto ela pedalava, ela estava de pé. A hora que ela não tinha mais como pedalar, ela caiu. Ela tombou. Né? A má gestão leva a isto. Por quê? Porque eu, como empresário, eu sou dono dos recursos, oriundos dos empreendimentos. Né? Então, como determinados países, não sei nem se o Brasil está nessa, né? Se eu fico criando só rombo, o Brasil é assim, cria-se rombo, buraco. Não importa quanto eu jogue de dinheiro nesse buraco, nunca é suficiente. Por quê? Porque eu não estanco a sangria. Né? Os recursos não é que são limitados, né? São mal direcionados. Então eu preciso de mais, cada vez mais. E o buraco vai aumentando. A má gestão conduz isto. E essa é uma verdade, né, da consequência da má gestão, tanto no âmbito público como no âmbito privado. E em Encol aconteceu isto. A má gestão levou a uma necessidade de recursos sempre maior, né, de maneira que o que eu recebia no empreendimento eu jogava no outro, e assim, enquanto eu ia lançando empreendimentos, eu conseguia numerário para tapar o buraco dos outros. Até que chegou um momento que isso não foi mais possível. E a Encol quebrou. Né? Isto, além de ter sido um choque no mercado imobiliário, criou um problema com as garantias que existiam na época. As garantias, na época, eram todas fundamentalmente lastreadas na hipoteca. Por conta desse fenômeno Encol, houve um desgaste da hipoteca como garantia, como segurança para o crédito. Por quê? Porque em diversos textos doutrinários e julgados, nós tivemos um reconhecimento de que a garantia hipotecária não poderia alcançar os adquirentes, por uma questão estritamente de proteção a esses adquirentes. Né? Ainda que se possa dizer que, sob o ponto de vista dos adquirentes, esse alívio para os adquirentes foi positivo, para a sociedade foi um desastre, porque a hipoteca deixou de ser uma garantia confiável. Eu tenho a hipoteca, mas ela não vale nada.
Foi exatamente o que aconteceu após o fenômeno Incol. Eu não conseguia fazer valer a hipoteca em face dos adquirentes. E isto rompe com o sistema jurídico, destrói o sistema jurídico, porque no regulamento da hipoteca as accessões também são inclusas na garantia, são abrangidas pela hipoteca. Bem, consequência disto, a hipoteca destruída como garantia, como a confiança nela foi destruída, surge em 97 a alienação fiduciária. Dizem que para todos os males existe um bem, né? Acaba surgindo um bem. Né? Então, em 97, é verdade que a alienação fiduciária só pegou no mercado mesmo 10 anos depois. Em 2007, começaram verdadeiramente os contratos de alienação fiduciária começaram a surgir. Mas até então, né, o mercado tinha receio, não conhecia o instrumento e a sistemática da 9.514. Né? Mas o fenômeno Incol levou a essa realidade. Um desgaste da hipoteca, a confiança nela como garantia. E qual foi a consequência, além da positiva, da 9.514, do surgimento da lei em 97? A falta de recursos nesse período, porque sem a garantia, os financiamentos e os credores desaparecem. O fenômeno dos americanos, né, é porque, como eles são um povo atrasado, sabe, uma gente que não controla os recursos dos bancos, uma gente atrasada, terceiro mundo, praticamente. Né? As bolhas do mercado americano, elas surgiram em função de um descontrole das transferências dos créditos sem lastro. É um fenômeno diferente daqui. Não é? Por incrível que pareça, pela pequenez do nosso mercado, essas transferências de crédito sem lastro não dificilmente ocorrem. Por quê? Embora o sistema financeiro imobiliário, que é a primeira parte da Lei 9.514, cuida do sistema financeiro imobiliário, a ideia seria trazer para o sistema jurídico brasileiro uma sistemática de vinculação do produto imobiliário a papéis, de maneira que eu pudesse obter renda ou fundos de investimento ou recursos através da circulação desses papéis. Isto é que levou no mercado americano, esse gigantismo do mercado, levou à circulação de papéis que foram sendo transferidos sem lastro. E depois, aquilo, evidentemente, explodiu numa crise muito grande. Né? Mas, no Brasil, isso não, a falta de dimensões do mercado não permitiu, graças a Deus, que isso se repetisse aqui, embora com reflexos, evidentemente. Né? Como bem o senhor falou, a figura do construtor, do incorporador e até do corretor de imóveis na intermediação do bem. No caso, como também é muito costumeiro aqui, as construtoras muitas vezes atrasam a entrega das unidades construídas. Isso acaba acarretando ações jurídicas, multas e, às vezes, até a rescisão do contrato, sendo o comprador, por muitas vezes, acaba devolvendo o imóvel, quer a restituição dos valores pagos, aquela história toda. Nesse caso, no caso do incorporador, ele não constrói, mas ele, como incorporador, tem a obrigação de promover a construção, tal. Teve o corretor também que participou. Como fica ocorrendo essa confusão toda por causa do atraso? O incorporador vem a responder também, como muitas vezes o corretor também acaba se envolvendo nesse assunto. A figura do incorporador, ele passa a ser um corresponsável, arcando eventualmente até com essas multas e devolução de valores? Vamos examinar especificamente a incorporação a preço fechado, porque temos aquela variável do preço de custo, né? Que aí a responsabilidade é um pouco diferente, a meu ver. Então, eu até trabalho um pouquinho, desenvolvo a ideia de que a responsabilidade civil do incorporador no preço fechado e preço de custo são diferenciadas pelo próprio regulamento da 4.591. Mas vamos ficar no preço fechado, que é o mais usual, que é o que normalmente nós praticamos. Sem dúvida nenhuma, de acordo com a lei, o responsável primeiro é o incorporador. Então, a construtora
atrasou, não conseguiu, ou então não usa os materiais melhores. Quem vai responder, em primeiro lugar, é o incorporador. Bom, a construtora pode também ser envolvida? Ok. Por quê? Porque, de acordo com o Código do Consumidor, na cadeia de consumo, todos aqueles que integraram a cadeia de consumo, que participaram na produção do bem, podem ser acionados, né? E, inclusive, a responsabilidade lá no âmbito do Código do Consumidor ela é objetiva. Então, sim, a resposta é, em primeiro lugar, o incorporador. Eventualmente, eu também posso envolver o construtor. A pergunta poderia ser, bom, mas qual é o meu interesse em envolver o construtor se eu posso imediatamente responsabilizar o incorporador? Que eu posso ter no incorporador uma fragilidade econômica. Um problema de mercado, ele não tem base econômica para responder pelos prejuízos. Então, tenho interesse em envolver todos aqueles que participaram da relação de produção. Mas, pela lei, o incorporador é que é o responsável, e ele, inclusive, é responsável porque ele é que faz a contratação, a escolha e a contratação da construtora. Então, parece bastante lógico e correto que seja assim. Veja que eu estou falando na incorporação a preço fechado, porque no preço de custo tem uma peculiaridade. Então, é diferente, né? Mas, enfim, vamos ficar com a incorporação a preço fechado. O corretor, ele já cumpriu a sua tarefa, já recebeu a sua remuneração. O trabalho dele foi feito. O problema da realização do contrato, do cumprimento das obrigações do contrato, é um outro momento, mas ele já ultrapassou isto, né? Então, pode acontecer, como eu mencionei, o inadimplemento do comprador, ele deixou de pagar as prestações. Aí o incorporador vai tomar as medidas, se for o caso da alienação fiduciária, os leilões, se for o caso de uma compra e venda, um compromisso de venda e compra, ele vai ter que enfrentar a resolução do compromisso e assim por diante. Mas o trabalho do corretor já foi feito, cumprido, a obrigação de resultado foi alcançada, realizada, e a remuneração está paga e não deve ser questionado esse pagamento. Marcelo Vilas Boas, de Mogi Guaçu. Qual a responsabilidade do incorporador na obra a preço de custo? Abrir uma SPE, o terreno está em nome desta SPE, que é uma incorporadora. Depois da incorporação feita, irei vender as frações ideais. Posso esperar vender todo o empreendimento para começar a obra? Não sei se ficou clara a pergunta. Sim. Aliás, faço votos que nós voltemos aos bons tempos, onde nós vendíamos o empreendimento no fim de semana. Vou, no final de ano, fazer o lançamento lá para Iemanjá, para todos os santos, aí dos bons fluidos, para poder voltar a acontecer isso. Nós vendíamos no fim de semana as unidades todas. Obviamente, no momento do lançamento, já havia o registro do memorial de incorporação, mas o prédio, né, acho que não tinha nem o tapume, né? Normalmente, nós colocamos o estande de vendas no próprio terreno. Feita a venda das unidades, eu retiro o estande de vendas para fazer as fundações, né? Então, sem dúvida, a incorporação imobiliária ela tem essa grande e boa característica de você realizar o empreendimento e o prédio em si não está pronto, está ainda em projeto, né? Então, essa velocidade da venda é que vai dizer, eu posso continuar vendendo ao longo do tempo enquanto o prédio está em construção? Perfeitamente, da mesma forma. Aliás, mesmo com o prédio pronto, né? Só que não é mais incorporação imobiliária, porque a incorporação, vamos dizer assim, ela se cumpre porque o prédio foi entregue, houve a instituição do condomínio, as áreas, tanto a privativa como a comum, foram entregues para os interessados. Então, o incorporador cumpriu a sua tarefa, entregou o prédio, entregou as unidades, estão em ordem, foram entregues, né? Agora, o que chamou bastante atenção na pergunta, e agradeço a todos os que estão acompanhando, né, nossas reflexões, é que foi feita uma referência específica à incorporação a preço de custo. Então, a pergunta, aí eu complemento aquilo que eu estava mencionando, né?
Por que eu acho que na incorporação a preço de custo a responsabilidade é diferenciada? Porque existem, não é, e isto também não parece com muita clareza nem na doutrina, nem nos julgados, em muitos julgados, existem decisões na incorporação a preço de custo que não são do incorporador. Pelo próprio regulamento da lei, a comissão de representante dos condôminos é que toma a responsabilidade, a iniciativa da decisão. Você faz a assembleia dos condôminos e os condôminos recebem do incorporador uma sugestão, mas é aquela assembleia que vai decidir as coisas. Ora, se a decisão é dos condôminos, como é que a responsabilidade pode ser do incorporador? Não parece lógico diante do sistema jurídico. Responsabilidade civil, você tem que ter, não é, dentre os pressupostos, o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Ora, se aquele que tomou a decisão, que assumiu a responsabilidade, não é o incorporador, como é que eu posso imputar a ele responsabilidade? Não parece lógico dentro do sistema jurídico. Então, foi essa observação que eu fiz no meu trabalho, que na incorporação a preço de custo, aquilo que foi de exclusiva decisão e iniciativa dos próprios condôminos não pode ser imputado ao incorporador. Todo o resto é dele, claro. Não é porque a incorporação é a preço de custo que ele está isento de responsabilidade, nada disso. Ele responde como está nos termos da lei. Mas ele vai responder por aquilo que foi iniciativa e foi responsabilidade dele. Não é? Mas ele é o incorporador. Sim, não é? E a lei diz, ele é responsável. Não é? Mas eu faço essa observação. Quando a decisão e toda a responsabilidade pela iniciativa coube aos condôminos, às vezes contrariando a sugestão do incorporador, como é que eu posso imputar a ele a responsabilidade se foi o outro que decidiu? Não parece que isso esteja correto. Doutor, mais uma pergunta do Márcio também, Márcio Vilas Boas de Mogi. A remuneração da venda é feita sobre o valor da fração ideal ou sobre o preço estimado da unidade, já que, teoricamente, é o condomínio que irá construir e não existe um preço fechado? Isso. É verdade. Na incorporação a preço de custo, eu faço uma estimativa. Está correto. Não é? Por quê? Porque, claro, se eu vou fazendo... Por que é a preço de custo? Aliás, por que as incorporações a preço de custo elas são raras? Por quê? Como os condôminos eles aportam os recursos para que a incorporação, que a construção prossiga, né? Chegou na fase dos caixilhos, vai lá, faço a assembleia, reúno os condôminos para comprar os caixilhos, tanto. Vai lá, faço o boleto, faço a cobrança dos caixilhos. Agora precisa colocar os elevadores. Perfeitamente. Quanto é que custa os elevadores? Vou lá na Assembleia, aprovo a verba, emito os boletos, os condôminos vão lá, pagam os elevadores. Né? Incorporação a preço de custo. Então, evidentemente, eu não tenho um preço de antemão, quanto exatamente vai ser. Faço uma apreciação, mas eu tenho condição, sim, no momento da venda, de saber quanto custou o terreno. Ok. Isso sim. Né? Então, quando se faz a venda das frações ideais do terreno, aquilo que foi custo já despendido ou que eu tenho já certeza quanto ao valor, eu posso fazer a cobrança de antemão. E aí eu faço parcelamento de preço, se for o caso. Né? Por quê? Porque daquilo que eu tenho já custo realizado, e normalmente eu preciso adquirir o terreno para poder fazer o empreendimento. Eu tenho condição de fazer a transferência da fração ideal e da cobrança dos valores despendidos com a aquisição do imóvel. Agora, os custos da construção, eu faço uma estimativa para poder ter o valor do contrato fechado, não é? Mas eu declaro ali que é uma estimativa, na medida em que o custo vai sendo pago com o desenrolar da obra. Né? Eu compro cimento em grande quantidade. Certamente eu vou ter um desconto por essa quantidade.
Não vai ser o mesmo preço de um saco de cimento que eu vou lá comprar na loja lá de materiais. Vou conseguir um preço bem melhor pela quantidade. Então, tudo isso, esta é a vantagem do preço de custo. Eu consigo com a quantidade e eu consigo acompanhar, quando é de meu interesse, a construção. Eu tenho uma construção que pode ser de uma qualidade excelente, porque eu vou pagar por aquele acabamento melhor e tudo mais. A desvantagem é que eu tenho que desembolsar valores num período de tempo muito mais curto. Eu preciso, em 2 anos, desembolsar todo o preço, todo o custo da construção, considerando 2 anos um prazo razoável para eu ter um prédio pronto. Eu queria só falar que o colega tinha falado a respeito da ENCOL, da quebra da ENCOL. Eu acho que umas alternativas que veio advindas da lei foi o patrimônio da afetação em 2004, né? O patrimônio de afetação, ele se mostrou, não é, como mais um instrumento, não é, para gerar essa segurança jurídica e conduzir o mercado de novo para restabelecer essa confiança, né? A questão do patrimônio de afetação é que ela é uma faculdade, né? O incorporador, ele tem a faculdade, ele não está obrigado a instituir o patrimônio de afetação, né? A lei dispõe nesse sentido, artigo 31A e seguintes da 4.591, né? E esta faculdade, ela é assim, e nós encontramos poucos patrimônios de afetação no mercado, porque é só nós nos colocarmos no lugar do empreendedor. Se o patrimônio for afetado, ele vira o empreendedor, o empresário, um administrador dos bens que estão ali envolvidos na incorporação, né? Ele passa a ser um mero administrador, né? Isso gera uma segurança jurídica, porque a ideia é que o patrimônio dele, incorporador, está afetado. Então, se ele quebrar, se ele acontecer qualquer coisa com ele, isso não vai influenciar na incorporação. Então, em termos de comercialização das unidades, isso é um facilitador, sem dúvida nenhuma, né? Para o corretor, olhando sob o ponto de vista do corretor, a incorporação que tiver com a afetação do patrimônio, porque ela gera mais segurança para o adquirente, é um grande veículo de venda. Por outro lado, os agentes financeiros adoram o patrimônio de afetação, porque, não é? Beneficia o adquirente, mas beneficia também... Por quê? Porque aquele valor agregado ao empreendimento também está voltado para o pagamento das suas próprias despesas. Uma das despesas é a despesa de financiamento. Então, também existe um grande interesse, um grande contentamento dos agentes financeiros quando o patrimônio é de afetação, não é? Quando o patrimônio da incorporação está afetado. Mas, não é, os empreendedores ficam nessa situação. Eles são meros administradores desses bens, acabam sendo que as responsabilidades continuam exatamente as mesmas. Então, veja, eu sou totalmente responsável, respondo por tudo, respondo por atraso, respondo por qualidade de obra, não é? Por tudo e por todos eu respondo. Mas, quando o patrimônio é afetado, eu sou um simples administrador de bens. Os empreendedores, é só nós nos colocarmos na posição. Quem é que gostaria disso? Tá bom, eu corro todos os riscos, mas eu não tenho o benefício do controle patrimonial sobre o que resulta do empreendimento? O caso ENCOL, ele é um extremo, né? Porque a má gestão acabou levando a isso. Mas os empreendedores, se nós fôssemos empreendedores, faríamos a mesma coisa. O empreendimento está indo bem aqui, sobrou aqui um dinheirinho, e esse aqui não está tão bom. Ponto, vou colocar lá. Qual é o problema disso? Nada, nenhum problema. Eu estou distribuindo, não é, dentro dos empreendimentos, não é, o ganho para poder todos alcançarem o resultado. Não há nenhum problema disso. A questão da ENCOL foi o extremo, né? Justamente pela quantidade de empreendimentos, por ela ser uma grande
incorporadora, uma grande empreendedora, ela tinha uma grande quantidade, isso afetou o mercado e afetou o cidadão, evidentemente. Mas, sem dúvida, me parece que boa parte da inspiração do patrimônio de afetação surge da questão da Encol. Eu queria saber alguma coisa, se é pertinente, inclusive, a sua apresentação. É sociedade em contas de participação, né? E isso seria uma. E a outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. Naquela comissão de intermediação do corretor, normalmente o Cresce ele orienta que é 6%. Mas no estande de venda, quando você está fazendo a intermediação para incorporador, isso varia muito, que é o adquirente que paga, como o senhor estava explicando aí, que foi até decisão do STJ já, né? É normal isso ou o incorporador teria que ser 6%, porque tem uma variação, 1,2%, 0,8%. Então, seriam duas perguntas, se o senhor puder. Eu sei que tem mais gente. Obrigado, doutor. Obrigado pela questão. Começando pela última, só porque ficou... sempre não é a última pergunta, fica mais presente, né? Então, começando por ela. Assim, se nós olharmos a nossa própria lei de regência, a lei do corretor, existem parâmetros fixados de percentuais mínimos para a remuneração, né? Todo lançamento de incorporação, não é, que tem uma estrutura mínima, não é, previamente, os percentuais... Existe um contrato de corretagem firmado entre os corretores ou a empresa, a imobiliária, e o incorporador. E ali já estão fixados os percentuais, né? Como cada caso é um caso, né? Normalmente, as situações as quais eu acompanhei, eu dizia, olha, meu amigo, o valor da corretagem nesse caso é tantos por cento. Eu não abria para o comprador a negociação do percentual, porque ele já estava previamente, anteriormente, fixado no contrato de corretagem firmado antes, né? Mas é possível? É possível, né? Então, dentro dos patamares mínimos que a própria legislação, que as regras da atuação de corretagem determinam, se houver a possibilidade de se fazer a negociação com o adquirente, com o comprador ali no momento, na hora, desde que sejam respeitados os mínimos que são estabelecidos, não vejo nenhum inconveniente, né? Mas, na prática, eu tenho dificuldade em visualizar isso, porque anteriormente tudo já está previamente fixado, né? Não, imagina como eu espero que em 2017 aconteça, né? Os estandes de vendas abarrotados de clientes correndo, todo mundo fazendo fila para poder comprar as unidades. Imagina se eu vou negociar caso a caso a corretagem com os compradores. É muito complicado. Eu preciso ter isso já definido para poder vender todas as unidades no sábado, nem no fim de semana, no sábado. Não quero nem esperar o domingo. Domingo já quero estar com tudo vendido. E a outra pergunta é sobre a questão da sociedade em conta de participação. Não é isso? Pelo Código Civil, a sociedade em conta de participação, ela é um contrato de sociedade que existe, mas a sociedade ela não tem personalidade jurídica. Então, por isso que as SPEs, em muitos casos, elas são utilizadas, mesmo que nós não tenhamos a sociedade em conta de participação, porque a SPE ela tem personalidade, e aí, com essa personalidade, tudo acontece, né? Eu consigo levar, apresentar o memorial de incorporação, junto ao registro de imóveis, né? Coisa que, pela característica da sociedade em conta de participação, eu não consigo, né? Nada impede que os investidores, eventualmente, se organizem numa sociedade em conta de participação. Mas eu não consigo levar essa realidade, que é um contrato de sociedade, né, para a realidade registrária. Então, é por isso que nós podemos ter uma conjugação perfeita disso, né? Vários investidores, esses investidores se organizam numa sociedade em conta de participação, mas na hora que eu vou apresentar a incorporação, eu vou usar outras sociedades que permitam o reconhecimento da personalidade jurídica. Eu queria informação sobre a Odebrecht. Ela é incorporadora e construtora. Isso. Eu mesmo comprei um imóvel, minha família, Sim. num hotel.
E nós, convenhamos também, uma série de coisas, estamos querendo desistir disso. E eles têm também uma coisa que eles não aceitam devolução. Então, eu queria saber como ficaria isso em relação à atual conjuntura que está acontecendo com eles, se eles vão sobre... Inclusive, tem vários espigões que eles compraram ali na Suc Zaidan e estão no chão. Então, eu queria saber, a gente tem... Perfeito. Assim, sem fazer referência especificamente à empresa, porque eu diria que isso vale para todas, né? Então, assim, eu poderia falar de maneira genérica. Vejam só, eu tenho um contrato com o empreendedor, o incorporador A, B, C, qualquer que seja ele. Nesse contrato, eu tenho prazos de entrega de obras, não é? Um cronograma físico-financeiro que deve ser respeitado, né? Em contrapartida a esse contrato, na minha aquisição, eu me dispus a fazer pagamentos. Então, uma das regras do Código Civil é que, se o outro não está cumprindo a sua obrigação, eu tenho, em contrapartida, a prerrogativa, a possibilidade de parar de fazer o cumprimento da minha. Ele não está cumprindo com a dele, isso é a regra do Código Civil. Isso vale para qualquer situação, né? De contrato que o outro não está cumprindo. Então, esse é um primeiro aspecto. Aí foi referido uma outra coisa que não tem bem a ver com isto. Fiz um contrato. Não me interessa mais o contrato. Porque isso é outra coisa. Eu não estou levando em consideração se houve inadimplemento, se está cumprido. Não, eu pensei que estava fazendo um bom negócio e não quero mais. Quero desistir. Sim, mas o seu contrato é irrevogável e retratável. Tem cláusula de ser irrevogável e retratável? Tem, então eu não posso desistir. Essa é uma garantia que está, inclusive, expressa na lei de incorporação. Tem um artigo da lei de incorporação, que é o parágrafo 2º do artigo 32, que diz: os contratos de incorporação imobiliária são irrevogáveis e retratáveis. Está expresso na lei. Esta é uma coisa boa para quem compra, para os adquirentes, porque evita que eu fique pagando dinheiro e o outro lá vai e desista do empreendimento. O incorporador não pode desistir. Essa é a razão do dispositivo. Mas a lei não vale só para uma parte, ela vale para todo mundo. Então, eu não posso. Mas olha, eu ouço, está cheio de gente fazendo desistência. O que se deve entender por isso é porque, em razão da crise, muitos incorporadores estão aceitando distratar os contratos. Não é que o distrato não é uma desistência unilateral e eu sou obrigado a aceitar a desistência. Se o contrato é revogável e retratável, nem eu posso desistir, nem o outro pode desistir. Mas, porque a crise está grande e, se não fossem os distratos, eu teria que resolver esses contratos em juízo, aí seria mais complicado. Então, o que está acontecendo? Os incorporadores, os empreendedores e os adquirentes chegam a um acordo e assinam um documento de distrato. Bom, mas eu quero desistir porque eu quero receber todo o dinheiro de volta com juros, correção monetária. De novo, o contrato não é revogável e retratável? Não posso. Não, ele está inadimplente. Mudou completamente a figura. Eu aí vou resolver o contrato porque o outro não está cumprindo, está no chão. Já deveria estar na 10ª laje. É outra coisa. Agora, desistir, não é? Essa prerrogativa até seria possível, mas hoje a lei de condomínio e incorporação expressamente proíbe isto, não é? Em benefício do adquirente. É assim que foi pensado, né? Como eu disse, a Lei 4.591 é uma lei que tem um sentimento de proteção aos adquirentes muito forte, né? Mas vale também para o adquirente a irrevogabilidade e a retratabilidade. E o que nós temos ouvido de desistência são distratos que têm sido acertados, e normalmente nesses distratos, parte do dinheiro pago é devolvido, mas parte fica retido para as despesas, para
para o pagamento da corretagem, quando é paga pelo incorporador. Essa despesa houve. Houve despesa de publicidade. Né? Então, esse custo, né, ele acaba sendo abatido. Né? E as pessoas acabam se acertando e os distratos são feitos. Mas são distratos. Desistir, se tem cláusula no contrato como irretratável e irrevogável, a única maneira de você desfazer isso é se houver inadimplemento. Pelo meu controle, meu horário já está bom, já tá tranquilo. Escolhi esses aspectos para dar a todos aí uma contribuição disso que é de mais recente, de mais contemporâneo, não é? Tem sido debatido, tem sido objeto das discussões envolvendo incorporação imobiliária, tocando sempre quando possível, na nossa atividade de corretagem, não é? E espero, então, ter em outra oportunidade, retornar, não é, ao convívio dos senhores. Foi uma satisfação estar aqui nesse dia. Muito obrigado pela atenção.